Tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre cirurgia pré-protética. Então, o que é a cirurgia pré-protética? Por definição, é o conjunto de todos os procedimentos cirúrgicos que possam ser realizados em uma região que vai receber uma reabilitação protética. O osso alveolar ele está em constante remodelação óssea. Ele forma-se com o irrompimento dos dentes e ele se reabsorve, ou seja, ele vai perdendo o seu formato gradualmente com as perdas dentárias. O uso de próteses, quer seja próteses parciais removíveis ou próteses totais, eles induzem pela pressão na mucosa e no tecido ósseo adjacente a uma perda óssea progressiva. Essas perdas ósseas progressivas, elas podem ser visualizadas com muita frequência em pacientes usuários de próteses totais ou parciais removíveis, como é o caso desta paciente, né? Então, você observa essa ogiva no formato, o paciente perdeu todo o osso alveolar, hoje aqui tem bastante osso cortical, pelo uso de PPRs, próteses parciais removíveis. Então, o importante é o exame clínico, assim como todas as áreas da medicina e da odontologia, o exame clínico ele é sempre soberano. As próteses mucossuportadas, elas devem estar suportadas por um tecido gengival sadio, firme, sem inserções musculares, que são as bridas, né? Protuberâncias ósseas, por exemplo, espículas ósseas pós-extrações recentes ou hiperplasias, que são tecidos de proliferação. Todos esses tecidos, eles desestabilizam uma prótese, né? Então, alguns exemplos de cirurgia pré-protética que visam a correção dos rebordos alveolares, propriamente dita, a reposição do nervo alveolar, reconstruções ósseas com material aloplástico e cirurgia pré-protética frente a neoplasias. Então, todas as cirurgias de enxertia, preparo gengival, preparo ósseo, prévias a uma reabilitação protética, são consideradas uma cirurgia pré-protética. Correção dos rebordos alveolares. Inclui alveoloplastias, hiperplasias gengivais, que são proliferações no rebordo gengival por conta de compressões inadequadas, tuberoplastia, ou seja, remoção do tuber ósseo, frenectomias ou bridectomias, remoção de toros ou concrescências ósseas e osteotomias. Alveoloplastia. Plastia é o corte, então é a remodelação cirúrgica do osso alveolar. Quando precisa se fazer uma alveoloplastia? Remover a parte remanescente, a gente remove a parte remanescente do alvéolo com uma broca ou com uma lima para osso, por exemplo, num dos casos como esse, né? Para preparar o leito, que é o osso adjacente, para o recebimento do quê? Dos implantes ósseo-integráveis. Então, a gente faz um platô ósseo, um alisamento ósseo para facilitar a inserção destes implantes. Osteotomias para remoção de dentes retidos e instalação de implantes ósseo-integráveis. Esse paciente, ele compareceu, é um paciente nefropata, transplantado renal, ele compareceu para reabilitação mandibular após ter sido avaliado por inúmeros profissionais e ninguém sabia ao certo como proceder em relação a esse paciente. Por quê? Porque ele apresentava um dente retido no alvéolo. Então, nós não restava uma altura,
necessária suficiente para a reabilitação por implantes. Então, para este paciente, o que foi planejado? Paciente renal crônico, né? Ele foi submetido à anestesia geral, essa cirurgia ela foi feita em ambiente hospitalar, né? Alguns alunos da graduação acompanharam, tá? E para esse paciente foi planejada uma osteotomia em bloco, foi confeccionada uma janela no osso. Essa janela, essa tábua óssea, ela foi removida, tábua óssea vestibular, aqui tá a língua do paciente, tá? E olha quem aparece lá, o canal do nervo alveolar. Então, a espessura do nervo alveolar, ela é similar a um espaguete, aquele macarrão, tá? Aqui foi necessário uma osteotomia complementar para a gente conseguir localizar e remover o dente. Então, aqui o dente já está removido, né? Essa janela óssea, ela foi removida e foi guardada no soro fisiológico. Então, o dente do paciente, ele foi totalmente removido. E aqui já está posicionado os paralelizadores. O que são paralelizadores? Eles vão dar uma posição aproximada para a instalação dos implantes. Então, profundidade e relação entre os implantes, relação com os dentes adjacentes e com os dentes antagonistas também. Nessa foto, a gente consegue já observar os dois implantes instalados. Aquela tábua óssea inicial foi recolocada e essas partículas, esses grânulos, são um enxerto, né? Um enxerto bovino liofilizado. Então, aqui não existe nenhum tipo de proteína, portanto, não existe contaminação, né? Não tem matéria orgânica, é só matéria inorgânica, tá? Não tem mais proteína nesse osso. Ele é um osso triturado e preparado próprio para essas enxertias e reabilitações intrabucais. Por fim, foi toda recoberta a região por uma membrana de colágeno que é reabsorvida com o passar do tempo. Ela permite o reparo ósseo, a reabsorção dela é lenta para permitir o reparo ósseo dessa região abordada e evitar ou postergar a invaginação dos tecidos moles para dentro da ferida do reparo ósseo, da osteotomia. Por que isso, professora? Porque a mucosa, ela repara muito mais rapidamente do que o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele leva em média 64 dias. E a mucosa, né, em 7 a 10 dias, ela já está plenamente regenerada para um paciente em condições normais. Essa é uma radiografia controle pós-operatório de 60 dias, então a gente observa o dente, ele foi removido completamente, não foi usado nenhum tipo de fixação metálica na mandíbula desse paciente. A janela óssea, a tábua óssea, ela foi recolocada dessa maneira, a mandíbula do paciente, ela foi preservada, tá? E os implantes instalados, esse paciente, ele já está em fase de reabilitação. Então, essa é a radiografia inicial do paciente com o dente, ó, o canal do nervo, passando muito próximo, como vocês viram lá na fotografia, e aqui os implantes instalados. Esse é um videozinho mostrando a reabilitação, o planejamento da reabilitação protética para esse paciente. Superior, primeiramente, tá? E depois está sendo realizado o planejamento da reabilitação inferior, passado o tempo de integração óssea. Então, esse é o planejamento virtual dessa reabilitação do paciente, os implantes instalados, né? A simulação da posição dentária, do contorno anatômico dos dentes, preenchimento com porcelana, certo? Contorno dentário. Gengivoplastias, então é a plastia do tecido gengival. Nós vimos uma osteoplastia, que é uma plastia, um corte ósseo, e a gengivoplastia é o corte do tecido gengival.
Esse artigo de 2007, ele traz um trabalho realizado para a remoção de hiperplasia fibrosa causada por próteses com uma remoção cirúrgica com a utilização do laser de IAP, laser cirúrgico, né? Não é o laser que a gente usa para reparo tecidual, é um laser para incisão mesmo, laser de corte. Já existem inúmeros trabalhos evidenciando que essas hiperplasias, elas podem ser originárias, são lesões precursoras de carcinomas, que são lesões agressivas na boca. Portanto, a gente recomenda a remoção, porque essas hiperplasias, esse crescimento gengival anormal, ele faz a desestabilidade da prótese. E essa desestabilidade da prótese, ela permite movimentações da dentadura, no caso dessa paciente, da prótese total, e essas movimentações fazem traumas constantes e lesões traumatizáveis constantemente, elas são cancerizáveis. Plastia de recontorno gengival. Então, essa paciente, ela desejava fazer facetas nos dentes, né? Só que ela tinha a coroa dos dentes muito desigual, uma coroa muito curtinha, outra mais alongada. Então, para essa paciente foi planejada uma cirurgia para recontorno da gengiva, tá? Gente, são exemplos de cirurgia, só em um tipo, por exemplo, na cirurgia de recontorno, nós poderíamos ficar falando uma aula para vocês. Mas o meu objetivo aqui é trazer para vocês o conhecimento de que existem inúmeras formas de se realizar cirurgias pré-protéticas. O tema é extenso, né? Tem muitas abordagens, então nós vamos trazer alguns casos para vocês, tá? Tuberoplastia. Quando é que se remove o túber da maxila? Por exemplo, o túber, o que é? É um osso predominantemente medular, ou seja, pouco denso radiograficamente. A perda dos dentes inferiores vai fazer o quê? A extrusão dos dentes superiores e a diminuição da DVA, que é a dimensão vertical, né, do paciente. Então, como que você vai reabilitar um paciente desse? Então, algumas vezes é o dente que extrui, outras vezes o inferior extrui e não permite, o túber ele está posicionado de uma maneira a impedir a reabilitação. Então, a tuberoplastia é remoção do túber cirúrgica. Neste caso, né, o dente superior ele extruiu de uma maneira que impedia, né, a reabilitação, a instalação de uma coroa dentária, tá? A altura remanescente era muito pequena, dificultando a instalação dessa coroa. Então, aqui eu não tenho essa possibilidade. Terapêutica cirúrgica dos toros. Professor, eu ouvi lá, né, os meus colegas, né, vocês que não foram meus alunos na estomatologia, que o túber é uma lesão, né, benigna e que não precisa ser removido. E realmente, muitos de vocês, alguns conhecidos, pacientes, alguns de vocês mesmos, alunos, têm um torus, né? Toros são concrescências ósseas, é um aumento de volume na mandíbula ou no palato, tá? E que via de regra não precisam ser removidos, mas quando o paciente ele precisa ser submetido a uma reabilitação protética, o torus ele impede a estabilidade, essa aderência palatina, né? Que é a câmara palatina protética. Ou na inferior, a utilização de uma PPR, o grampo, a barra, ele passa nessa região. Essa região ela é chapeável, que a gente chama, né? A prótese ela vai abordar essa região. Então, infelizmente, não tem a possibilidade de se manter o torus, precisa ser removido. Mas é nessa situação. Teoricamente, não são lesões que precisam ser removidas, tá? Eles são removidas unicamente com a finalidade de reabilitação protética. O freio lingual ou freio labial, como é o caso desse paciente, então ele vai ser submetido a uma ortodontia corretiva
e posteriormente um tratamento protético para correção dessa discrepância. Então, o paciente tem o dente lateral muito pequeno em relação ao canino e ao central, ele deseja fazer facetas, mas para isso precisa remover o freio cirurgicamente, né, para poder aproximar esses dois dentes. O freio é um tecido fibroso que se interpõe entre os dentes, impedindo o fechamento por completo desse diastema ortodonticamente. Então, ele precisa ser removido. Bridectomia associada à técnica de enxerto livre. Esse é um paper também da PUC de Minas Gerais, que traz então a remoção de um tecido gengival palatino para a reconstrução do defeito no momento da bridectomia. Bridectomia são esses tecidos de inserção muscular e que desestabilizam uma prótese. Então, esse paper ele traz a remoção do enxerto e a instalação do enxerto, né, a reconstrução do sulco labial pós remoção dessas bridas em paciente portador de prótese total. O nervo alveolar, ele precisa ser reposicionado quando o paciente ele queixa-se de dor contínua, tá? Ou para uma reconstrução óssea. Então, a sintomatologia dolorosa, o paciente que perde o rebordo alveolar, ele fica com o nervo muito exposto, né? Muito superficializado. Então, essa paciente ela foi reabilitada por implantes, mas antes disso ela usava uma prótese total. E essa prótese total, ela fazia compressão direta do nervo. A gente sabe lá da anatomia da professora Thalita, da professora Aline, que o nervo mentoniano, ele faz nessa região como se fosse uma alça, é a alça do mentoniano, que fica bem superficializada, e isso causa um quadro álgico significativo para os nossos pacientes. Então, essa paciente ela apresentava uma exposição, uma superficialização bilateral do mentoniano. Esse é o canal do nervo alveolar, muito próximo ao rebordo, né, bilateralmente. Então, para essa paciente, a reabilitação, ou seja, a instalação dos implantes dentários, ela foi prevista, previamente planejada, interforames, tá? Com uma distância por conta dessa alça do mentoniano mesmo. Perda óssea em altura. Então, o paciente ele pode ter uma perda óssea tanto em espessura quanto em altura. Altura, o que é? O paciente tem um remanescente, deseja colocar um implante e tem um remanescente ósseo suficiente. Lembrando que sempre tem na mandíbula o canal do nervo, tá? E algumas vezes o paciente ele perde essa altura, isso é muito comum na região posterior da mandíbula. Então, ele deseja colocar os implantes, mas não tem altura suficiente. Lembrando que a perda de altura ela tem que ser considerada a partir do canal do nervo. Eu não tenho como colocar um implante transfixando esse nervo alveolar. Então, esse é o caso dessa paciente. Ela perdeu todo o rebordo, né? Desejava colocar implantes, paciente jovem, né? Desejava colocar implantes e não tinha altura na posterior. Então, aqui a gente consegue ver bem o canal do nervo desenhado em rosa e nesses amarelos onde seriam instalados os implantes. Mas nós temos implantes de medidas de 5 milímetros. Existem profissionais que têm uma experiência positiva com esses implantes curtos, né? Mas eles têm sim algumas contraindicações. Então, para essa paciente, a gente planejou uma translocação do nervo, né? A gente faz uma janela semelhante àquela janela no osso para remover o dente que foi feita, tá? Então, tira essa tábua óssea, né, na região vestibular. Eu descolo o nervo. Naquele paciente, eu fiz uma janela mais superior. Para essa paciente, eu fiz uma janela mais inferior.
descolo esse nervo que tá aqui dentro, né? Vocês conseguem ver ele aqui dentro. Descolo ele com um molde bem delicado. Eu não preciso trazer ele muito para fora, só o suficiente para eu poder perfurar os implantes, instalar os implantes sem perfurar o nervo, né? Mantendo a integridade do nervo. Então, os implantes passam lá por trás. Eu preciso perfurar a cortical, né? Aqui vai ser o espaço vazio medular, porque eu vou ter removido essa tábua óssea, tá? E o nervo, então, ele vai ser translocado, ele vai ser lateralizado, né? Lembra medial, né? Para a linha média, lateral para a lateral do corpo. E essa é a radiografia panorâmica da paciente pós-instalação dos implantes. Então, é uma imagem um pouco bizarra, né, pra gente, porque aqui no meio teria que estar passando o nervo e ele está aqui no meio, mas lembrando que ele foi lateralizado, né, ele foi deslocado levemente para a lateral com muito cuidado para poder colocar os implantes. Então, essa é uma das opções para reabilitações de mandíbula. Então, via de regra, na mandíbula nós temos perdas ósseas em altura, tá? Enquanto que na maxila, na região anterior, se tem com frequência perda óssea em espessura e na região posterior em altura. Essas são as perdas mais frequentes. Então, relembrando lá que as perdas ósseas, elas podem ser tanto em altura quanto em espessura. Quando na maxila ocorre a perda óssea em altura, via de regra na região posterior, tá? Então, o que a gente planeja? Esse é o seio, o assoalho do seio maxilar, né? Esse é o assoalho do seio maxilar, esse é o rebordo ósseo. Gente, fica uma distância muito pequena, eu não tenho como reabilitar o meu paciente, né? Do outro lado, o mesmo cenário. Então, o que eu preciso planejar para esse meu paciente? Uma reconstrução em altura, tá? Então, aqui foi feita uma técnica de levantamento de seio maxilar para devolvermos ao paciente altura em maxila. Não vou entrar em detalhes da técnica, mas é para que vocês conheçam o que pode ser realizado, né? Perda óssea em espessura, por sua vez. Então, essa paciente que eu mostrei para vocês, essa mesma, tá? Ela tinha o pacote completo, ela tinha perda óssea em espessura na região anterior e em altura na região posterior, tá? Nesta paciente, na região anterior, nós optamos por uma técnica que chama Split Christie. Quem tiver mais interesse, né, eu estou à disposição para explicar a técnica. É uma osteotomia que a gente faz visando alargar essa cortical vestibular, passa uma osteotomia no meio das duas corticais, entre a cortical palatina, que tá o palato, né? E aqui o lábio do paciente, tá? Isso aqui é o nariz do paciente. Então, visamos, né, para essa cirurgia, nós visamos a reconstrução em espessura, tá? Essa é a espessura inicial, 2,14, e a espessura final pós-cirurgia que nós encontramos é 12,85, 13, uma média de 12 a 13, tá? Então, aqui eu tenho espessura suficiente para colocar um cilindro de implante que para a região anterior, 3,5, 4,1 milímetros, é uma medida considerável, bem aceitável. 4,1 é medida padrão, tá, gente? A gente pode usar até uma medida um pouco mais estreita na região anterior, né? Visto que não é uma região que sofre tanta carga mastigatória. Então, aqui é um corte inicial, né? Mostrando uma espessura, uma altura de 6 milímetros e uma espessura de 2. Nesse corte, então, é pós-cirúrgico, pós a técnica de split, tá? Eu tenho 8,17, mas professor, aumentou a altura, porque a gente usou uma outra técnica para levantar assoalho do nariz também, tá? Então, por isso que eu ganhei um pouquinho de osso em altura também, mas o que me interessa mesmo aqui, gente, é a espessura, tá? Que eu tinha 2, 3 milímetros, agora eu tenho 13 milímetros, né? Eu considero que esse é um osso fragilizado, a gente considera tudo isso, usa um implante de medida especial, um implante com tratamento de superfície, para assegurar o sucesso da técnica,
tá? Então, essas são fotos transcirúrgicas da paciente. Aqui nós estamos confeccionando uma janela óssea na região mais posterior, tá? Para elevação do seio. Isso que vocês veem mais azulado aqui dentro é a membrana do seio maxilar, tá? Quem tiver interesse, quiser treinar descolamento de seio maxilar, eu posso ensinar com ovo. Você consegue fazer na tua casa isso, se você tiver um motor portátil, tá? Ou na faculdade mesmo. Nós estamos à disposição. Vocês trazem ovo, peça reta, uma broquinha esférica, né? E a gente consegue ensinar para vocês essa osteotomia. Aqui na região anterior dá para ver bem a limitação de espessura da paciente. Aqui foi realizada a técnica do split, né? Então a divisão de cortical. Aqui a gente consegue observar a cortical palatina e aqui a cortical vestibular. E aqui tá íntegra, né? Então foi operado o lado esquerdo e ainda não operei o lado direito do paciente. Interposto todo com esse osso granulado, né? Esse osso particulado. Então, todo o rebordo ele foi preenchido, então a tábua óssea palatina e a vestibular elas se distanciaram entre elas. A gente posicionou esse osso granulado, tá? Toda a área incisada e operada, ela foi recoberta por uma membrana de colágeno, lembra que ela é reabsorvível. E por que eu usei essa membrana? Porque eu não quero uma perda de espessura óssea, eu quero a manutenção da espessura, tá? Os rebordos suturados, né? Essa é a membrana de colágeno, como ela vem, como ela chega pra gente, a gente hidrata ela com soro, e aí ela fica com essa aparência gelatinosa que vocês estão vendo aqui, tá? Técnicas de reconstrução com enxerto autógeno. Então, eu mostrei alguma coisa com enxerto halógeno, que é esse osso particulado, e também a gente pode usar o osso autógeno, o osso de banco, que tem aqui no Hospital de Clínicas. Existem muitas opções. Cada um acaba desenvolvendo uma técnica que facilite, né? Então, o reposicionamento, o que é? Quando a gente tem no caso que eu vou mostrar para vocês agora, um implante antigo, o paciente perdeu o osso e eu quero fazer o quê? Eu quero fazer com que esse bloco ósseo ele venha mais para baixo, tá? Então, ele está posicionado mais para superior, eu quero que ele deslize mais para a região inferior, tá? Abrindo um gap lá em cima, né? Então, essa é a radiografia inicial da paciente, fazia anos já que ela tinha instalado esse implante, eu não quis remover o implante porque é região estética, né? A gente pode causar mais defeito ósseo ainda, então pode parecer pequeno tudo isso, realmente é 3, 4 milímetros, mas para regiões estéticas é bastante coisa, 3 milímetros, 1 milímetro já é bastante, tá? Então, a gente faz uma osteotomia em volta do implante, né? Uma janela em volta do implante e cinzela ele para baixar esse bloco ósseo. Acaba abrindo um espaço aqui, esse bloco ele é fixado com placa e parafuso, tá? Abre esse espaço e o osso o contorno ósseo alveolar que estava lá em cima comparado ao osso do incisivo lateral ou mesmo do central contralateral, né, do 21. Então, você observa que foi nivelado essa parte óssea, certo? Então, essa é uma fotografia antes do reposicionamento do bloco e depois. Mas, professora, né? Ficou muito curto o dente, era isso que eu queria mesmo. A paciente é leucoderma, ela é branca, o periodonto é muito fininho, né? Então, a gente tem muita limitação para essa reabilitação. Então, essa paciente ela foi submetida à cirurgia para recontorno de gengiva e reabilitação protética. Infelizmente, eu não tenho a sequência do caso, porque ela era de fora de Curitiba. Então, essa era a coroa do dente inicial e essa coroa do dente diminuída pós-reposicionamento, tá? Observe que a gengiva, ela tá bem saudável, né? Nós conseguimos manter as papilas, isso é o mais importante. E agora o dentista, ele ia trabalhar no provisório dessa paciente.
Reconstrução com osso autógeno em bloco. Esses blocos podem ser removidos do ramo, do mento, nas regiões intrabucais, são as regiões anatômicas doadoras mais frequentes, mas também existem regiões anatômicas fora da boca, extrabucais, que pode ser utilizado, que é a calota craniana e o osso da bacia, né, o osso ilíaco, certo? Então, aqui é um exemplo da técnica de osso, então a gente remove o osso do mento ou do ramo, né? E acaba fixando na região anterior da maxila, que é a região mais crítica de espessura, tá? O osso do ilíaco é uma fonte boa, só que ele reabsorve muito, assim como o osso do banco, ou seja, osso de cadáver. Quando eu falo banco de ossos, gente, é um banco realmente de tecidos que nós temos aqui no Hospital das Clínicas, que é osso de cadáver, né? Mas é legalizado, tá? Todo tratado, um serviço muito respeitado aqui em Curitiba, e existem profissionais que têm uma casuística boa com o banco de ossos. Para a mandíbula, a perda óssea ela é bem frequente em altura. Então, essa é um caso, a gente, assim, é uma técnica muito nova descrita na literatura. Quando a gente vai montar uma aula para vocês e também para oferecer para os nossos pacientes e para os nossos alunos, a gente está sempre em busca por técnicas melhores, né, para evitar, por exemplo, uma enxertia autógena, como aquela que eu acabei de mostrar para vocês, que é tirar um bloquinho de uma região, colocar em outra. Então, são 2 sítios cirúrgicos, 2 áreas de morbidade. Então, a gente sempre busca técnicas mais efetivas, né, e mais novas na literatura para trazer para vocês. Nós estamos sempre antenados. Então, essa paciente, ela foi submetida à reabilitação por implantes, fui eu que fiz esses implantes, né, uma marca confiável. No lado direito tá ótimo, bem posicionado, bem estável, né, e no lado esquerdo ela teve uma perda óssea significativa, idiopática, não se sabe por quê, tá? Então, o planejamento foi remover os 2 implantes, né, um já tinha até caído sozinho, curetar toda essa lesão, certo? E reconstruir. Nessa paciente, a gente usou uma mistura de sangue dela processado com osso particulado, aqueles granulozinhos que eu já mostrei lá no outro slide para vocês, recoberto com uma malha de titânio, tá? Esse caso ainda eu vou mostrar para vocês mais para frente. E perda óssea em espessura. Espessura, professora, na mandíbula, sim, eventualmente acontece, tá? Então, essa paciente, é uma paciente nossa que já foi submetida à cirurgia ortognática para avanço maxilomandibular, mentoplastia, né? Ortodontia, e ela precisava, né? Chegou a hora de reabilitar os molares inferiores, tá? Mas na tomografia, para nossa surpresa, olha lá, bem fininho, tá? Bem fininho o osso. Então, para ela, eu planejei uma técnica de split crit. Talvez aqui vocês entendam um pouquinho melhor o que é o split, né? O split é uma osteotomia em U, né? Quadradinho. Então, a gente passa a lâmina bem no rebordo superior e faz uma osteotomia nas laterais, tá? Só da cortical mesmo. Tem que cuidar para não pegar as raízes dos dentes, tá? E aí bate com um cinzelzinho bem de leve para afastar a cortical lingual da cortical vestibular, certo? Interpõe um enxerto lá, aquele particulado, recobre com membrana, sutura, aguarda 8 meses, né? E a paciente ela retorna, então, dessa situação para uma situação desejável. Então, aqui tá toda a reconstrução óssea depois de 8 meses, certo? Eu não tenho ganho em altura, né? Não consigo ganho em altura, mas em espessura a gente consegue uma boa qualidade para inserção dos implantes. Então, se vocês forem ver a aula hoje, né, atualmente de cirurgia pré-protética, é muito preparo para implante, enxerto, técnicas de reconstrução óssea, regeneração óssea guiada. A cirurgia pré-protética hoje ela é muito de reconstrução e cirurgia guiada.
E cirurgia pré-protética frente a neoplasias, esse é um paciente que chegou para nós lá na Universidade Positivo, paciente jovem, tá, pessoal? Relatando que extraiu um terceiro molar, um siso, tá? E um segundo molar e que não fechava, né? Foi no posto, extraiu os dentes e não fechava. Então, nós pedimos uma radiografia panorâmica e na radiografia panorâmica já apareceu essa mancha, essa lesão estranha, tá? Sem limites definidos. De posse da panorâmica, foi solicitada uma tomografia e constatou que o paciente apresentava uma lesão que a gente chama de ameloblastoma. Tá? Esse é um caso da nossa especialização, cirurgia feita pelo professor Leandro. Tá? Aqui está o forame mentoniano, nervo mentoniano, né? É uma abordagem extrabucal, tá? Então, por fora do rosto, é um acesso cervical que a gente chama. Aqui está toda a mandíbula, né? Então, esse é um protótipo, é uma impressão da mandíbula e aqui a gente planejou aonde exatamente precisava ser cortado, né? O corte ele foi riscado da onde precisava ser feito. Essa placa ela já havia sido pré-conformada antes, ou seja, pré-dobrada antes, né? Nesse protótipo. Uma placa grossa, a gente não tem como dobrar aqui na hora da cirurgia. E então foi instalada a placa, os parafusos, esse osso doente ele foi removido, né? Então aqui tá todo o bloco ósseo, dente, gengiva, é uma lesão agressiva, gente, tá? E precisa remover com margem de segurança, tá? E eu retomo aí a causa para vocês, né? Terceiro molar, retido e prolongado. Então aqui tá uma radiografia panorâmica do nosso paciente, tá? 23 anos esse paciente, a placa de reconstrução, num segundo momento foi enxertado ilíaco com costela, enxerto híbrido, né? E a gente vai reabilitar, esse paciente está quase finalizando a fase aí de reabilitação protética, instalação de implantes e reabilitação protética. Esse paciente ele teve sorte na condução do tratamento, né? Deu tudo certo, mas algumas vezes essas reconstruções elas são bem complicadas. E esse é um caso multidisciplinar que foi atendido por uma equipe, né, encaminhado de uma colega, paciente 54 anos, mulher, queixa estética, queixas dentárias, alguns dentes que fraturavam, né, tinham mobilidade dessa reabilitação, uma reabilitação muito extensa, protética. Uma queixa estética considerável, baixo, pequeno suporte labial superior, pontinha do nariz meio caída, já tinha feito cirurgia plástica, né? Não gostava, se achava queixuda, né? Mento protruído, projetado para anterior. E nós estudamos o caso dessa paciente. Intrabucalmente, observam-se dentes bem inclinados para vestibular para compensar essa mordida, reabilitações muito antigas. Então, o que foi proposto para essa paciente foi extração daqueles dentes, né? Reabilitação por implantes, enxerto quando necessário, foi mantido esses implantes antigos que ela tinha, né? Não remover isso aqui, você acaba tendo que tirar muito osso, então a gente acabou mantendo, né? Nós planejamos para essa paciente uma prótese descompensada. O que é isso, prof? É uma prótese, lembra que o dente dela era bem inclinado para vestibular, então uma prótese até além, né? Descompensada, que a gente fala, o dente saindo até para dentro do rebordo ósseo, porque o objetivo era avançar a maxila mesmo para devolver suporte labial para essa paciente, tá? Então aqui já tá a reabilitação dela provisória, né? Isso aqui é cera, tá, pessoal? E aqui já é a reabilitação provisória depois da cirurgia para avanço de mandíbula, né? Então, as placas e parafusos, implantes instalados, a barra. A gente já tá numa fase intermediária, essa aqui inicial, aqui já com os implantes instalados, a barra, prótese provisória, tá vendo que tem alguns implantes que estão fora, os implantes antigos, né? Que a gente não conseguiu colocar na reabilitação. Tá? Essa é uma vista, uma teleradiografia de perfil prévia que vocês viram lá no começo das queixas da paciente, aqui é pós-cirúrgica,
Então, se vocês forem ver, melhora muito a projeção, esse ângulo nasolabial, essa projeção acentuada mentoniana, que era a queixa dela, ela fica bem mais suavizada, sem, entretanto, recuar a mandíbula, porque ela já tinha a papadinha, né, que é esse mento duplo. Então, a gente procurou manter essa mandíbula na posição e avançar a maxila para melhorar suporte labial. Eu não trouxe foto do paciente para não ter uma exposição realmente da paciente, tá? E essa é uma fotografia da reabilitação de como a paciente chegou para nós. E aqui é o protocolo cerâmico do Dr. Emanuele Piscinin, que foi a minha parceira nesse caso aqui tão brilhante, tá? Gente, nós vamos estar ao vivo amanhã em reunião, né, na sala para discutir as dúvidas do caso, tá? E eu tô à disposição de vocês. Vocês têm o meu WhatsApp, tem e-mail, eu estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer tipo de dúvida. Muito obrigada pela atenção e até o nosso encontro.